Olá, meu nome é Larissa Mateus, aqui comigo está Laura dos Santos e bem-vindos a mais um episódio de Diversidade na Tela. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade social, se baseando no documentário Hemisférios, dirigido por Bruno Jareta e René Lopes. Lembrando que os documentários e filmes que a gente discute aqui no videocast estão todos disponíveis na Cinemateca Digital Baruense, então lembrem de dar uma olhada lá. Para iniciar a nossa conversa, eu tenho aqui dois convidados ilustres. Primeiramente, um dos diretores do documentário Hemisférios, Bruno Jareta, que também é professor aqui da FAAC, e mais um professor aqui da FAAC, Alan Tomás de Andrade, que também tem pesquisas na área de desigualdade racial. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E eu queria começar a discussão pedindo para que vocês se apresentassem um pouco mais da história de vocês e como que vocês se conectam com o tema de desigualdade social. Gente, primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com a discussão e falar desse filme que é um orgulho muito grande que eu tenho, né? Que é o Hemisférios. Bom, vocês pediram para contar um pouco da minha história, é isso? Sou formado aqui na Unesp, fiz graduação, mestrado e doutorado aqui. E hoje sou professor aqui da FAAC. É um orgulho muito grande, né? Fazer parte da instituição dessa forma agora. E eu sempre, o que marca a minha trajetória é acreditar na linguagem audiovisual como algo que pode transformar a sociedade. Então, isso determina como eu vou pesquisar, como eu vou ensinar e como eu vou agir nas minhas produções artísticas e nas obras de comunicação que a gente faz. O Hemisférios nasce nesse contexto. Então, acho que a forma resumida de me apresentar é essa. Bom, gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Cumprimentar todo mundo da mesa. Eu sou jornalista de formação, historiador também. Meu mestrado é aqui na FAAC, doutorado também, estou cumprindo doutorado aí na FAAC também. Atualmente sou professor bolsista do curso de jornalismo e a minha conexão com o tema, ela vem muito da linha de pesquisa que realizo aí há 10 anos, né, que é o tempo que eu estou dentro do ambiente universitário. Então, desde o início da minha caminhada, eu pesquiso relações étnico-raciais e como essa pauta, especificamente, ela tem conexão com vários instrumentos políticos e sociais que causam a vulnerabilidade, né? Então, discutir desigualdade é extremamente importante para a gente entender o todo, né, da pauta. Com certeza. Certo. Pensando na visão, pensando na visão de vocês, tanto das pesquisas do Alan quanto do documentário, eu queria saber qual que é o maior desafio diante da desigualdade social aqui no Brasil. Olha, eu vejo o seguinte, que a desigualdade, não, a gente já entendeu, a gente enquanto sociedade, a gente já entendeu que ela não é bem-vinda. Você não vai ver ninguém defendendo a desigualdade, a bandeira da desigualdade, né? Mas a gente está sensibilizado para a questão. E a gente vive num sistema que acomoda muito bem a desigualdade, que vai te fazer, por exemplo, deixar de se indignar, porque não vai dar em nada, a gente tenta, a política não muda nada, o Estado é omisso, não adianta eu fazer a minha parte, ou às vezes até um pensamento do tipo, mas a pessoa, se ela está numa situação assim, é porque ela não trabalhou, ela fez a parte dela. Então, tem vários... e também porque é uma realidade dura, né? Então, faz parte também a gente seguir a nossa vida em outros parâmetros e deixar de se importar com algumas coisas. Então, a gente aprende, a gente vai perdendo a capacidade de olhar para isso e tentar mudar. Por isso que eu vejo que é um problema muito grande da comunicação. Não é um problema de falta de informação necessariamente, porque as pessoas sabem. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais que existem, sabe o abismo que separa, né, as pessoas do nosso país. Mas enquanto a gente não encontrar caminhos de voltar a sensibilizar com isso e mudar essa realidade, vai continuar assim e vai piorando, né? Porque a desigualdade gera mais desigualdade. Eu acho que é isso. Bom, também acredito nessa perspectiva da comunicação como um instrumento para a gente realmente caminhar no combate à desigualdade, mas eu tenho, enquanto historiador, eu tenho uma visão um pouco mais também na perspectiva da educação, né? Eu costumo apresentar nas minhas aulas, né, e nos diálogos que eu tenho junto da comunidade, principalmente dentro dos movimentos sociais, que a desigualdade, ela tem uma data, assim, né, uma origem junto da história do próprio país, né, por meio das estratégias, né, de colonização, entre tantas outras questões que foram sendo levadas adiante sem uma reflexão séria e realmente responsável para a gente poder fazer esse combate, né? A gente tem alguns momentos da história do próprio país
onde a desigualdade ela foi basicamente que institucionalizada. Então, por exemplo, a Lei de Terras de 1850 é uma forma da gente fazer a manutenção da desigualdade. Por quê? Porque as pessoas, né, que se encontram na situação de vulnerabilidade social, elas não podiam ter uma terra, e isso a gente sabe o quanto impacta na questão de habitação e do desenvolvimento da própria família. A gente tem, por exemplo, também as leis de acesso à educação, que proibiam que pessoas negras, né, indígenas, entre outras etnias, né, pessoas pobres também, fossem impedidas de acessar as escolas, e a gente entende também que, para ter um bom desenvolvimento social, a educação é um ponto fundamental, porque a educação traz transformação social. A gente teve a lei da vadiagem de 1941 também, que criminalizava essas pessoas e fez com que o ideal de encarceramento do Brasil esteja no momento que a gente vê hoje. Modalidades trabalhistas também, pós-abolição da escravatura, que colocaram pessoas negras, indígenas e pessoas mais vulneráveis em situação de morar na rua mesmo, de não ter renda para poder se desenvolver bem. E tudo isso, todos esses mecanismos, né, esses 4 mecanismos, eles são fundamentais também para a construção das periferias, né, que é onde a gente mais vê a desigualdade. E além desse mecanismo, né, de ser desigual, ainda tem a questão da violência, né, uma violência que é operacionalizada pelo próprio Estado. Então, eu acredito que a origem seja por meio... A gente pode pensar a origem por meio desses pontos, e o melhor caminho para a gente desenvolver, acredito que seja no campo das políticas públicas mesmo, e também da questão de uma educação emancipadora, para que as pessoas tenham noção do que realmente construiu o país que elas habitam hoje. Sim, esse trabalho conjunto entre comunicação e educação, assim, é extremamente importante para compreender a dimensão da desigualdade social. E não é novidade que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Alan comentou um pouco sobre justamente a origem, né, que é uma origem histórica, mas por que o Brasil continua sendo um país tão desigual? Bom, a desigualdade, eu acredito que o combate à desigualdade, principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, ela caminha muito por meio de uma perspectiva política, né? É muito comum que, principalmente na época da eleição, a gente fale muito a respeito de representatividade dentro da política. E por que a gente fala sobre representatividade dentro da política? Enquanto sujeito, né, sou uma pessoa negra, LGBT, eu entendo que se eu não tiver uma pessoa que saiba e que vivencie as minhas pautas dentro do legislativo, que é quem vai fazer a roda girar ali, eu não vou ter as minhas pautas contempladas dentro desses espaços, para que a gente desenvolva possibilidades, né, como diria o Milton Santos, possibilidades de a gente conseguir superar o problema. Então, enquanto a gente não pensar numa representatividade, né, dentro desses espaços que realmente entendam as pautas e façam com que elas evoluam, a gente não tem a superação desse problema, né? E mesmo os sujeitos que já estão lá hoje, né, que realmente têm uma postura mais combativa, ainda assim eles encontram dificuldade, porque existem bancadas muito bem delimitadas que impedem que a pauta avance. Então, por exemplo, a questão de habitação, né? A gente tem a bancada ruralista, que ataca extremamente os movimentos de pessoas sem teto. A gente tem também esse mesmo enferrujamento também na questão das liberdades religiosas, das populações LGBTs, enfim. Eu acredito que seja mesmo no campo da política mesmo, da política institucional. E, como eu falei para vocês, é reflexo da própria criação do país, né? Que a gente não teve um movimento combativo desde o início, e a gente vai ver isso se repetindo por longos e longos anos, até que realmente haja um movimento de reflexão e de combate a esse tipo de narrativa. É um ciclo de violência, né? Sim. Eu vejo da mesma forma, inclusive, estava pensando aqui, né, como a gente tem no Brasil, como qualquer lugar do mundo, a gente está enfrentando um desafio muito grande, que é a falta de regulação das mídias sociais. Então, o que acontece? Você tem um campo muito fértil para prosperar todo tipo de desinformação, todo tipo de discurso de ódio, todo tipo de coisa que causa uma indignação pela raiva, pelo conflito. E nisso, acaba sendo fortalecido justamente essas bancadas, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista. Enquanto isso, uma bancada da educação, uma bancada da ciência, que são caminhos que efetivamente transformam a sociedade e que podem equilibrar mais resolver a questão da desigualdade, né, equilibrar as oportunidades, elas não têm força legislativa perto das outras. E assim, do mesmo jeito que todo mundo entende que a desigualdade é um problema, todo mundo também defende no discurso de educação. Você mais vê político falando da educação. Como que isso tem se convertido em propostas concretas, propostas que a população tenha a mesma paixão para apoiar, como
um projeto de destruição que representou a gestão federal anterior, por exemplo. Então, é isso. Eu acho que passa por aí e, novamente, a comunicação como algo estratégico para a gente conquistar isso. Com certeza. Além da comunicação, teria mais alternativas que nós, como sociedade, podemos tentar abordar para fazer com que a desigualdade social, sei lá, seja uma questão que realmente seja abordada por esses políticos ou algo do tipo? Olha, eu vejo assim que tem a dimensão individual, mas ela não deveria ser, por exemplo, um fator de culpa, né? Não, Sim. não é culpa do indivíduo a gente estar nessa situação. A gente viu, né? O Alan comentou aqui com a gente como é um processo histórico, político, social bastante complexo. Mas tem sim as questões das dimensões individuais. Quando eu digo, por exemplo, que a gente não pode perder a capacidade de se indignar com as questões e refletir no seu campo de atuação, né, social, seja ela profissional, pessoal, cultural, né? O que eu estou fazendo, né? Por exemplo, esse projeto é um ótimo exemplo, né? De como a gente pode reduzir essas desigualdades. Então, acho que é isso, ver no seu campo o que você pode fazer, independente do campo, né? Enquanto cidadão, o que a gente, em quem que a gente está votando, quais projetos políticos a gente defende. Eu acho que é por aí, mas eu vejo que a educação é o ponto-chave, porque ela que é o fator que vai, por exemplo, colocar pessoas em diferentes históricos, colocar numa No mesma, mesmo lugar. no mesmo lugar, né? E lutar para que esse lugar continue oferecendo, né? Porque a questão de permanência também é muito importante. Continue oferecendo oportunidade para que... Porque o que eu fico pensando é assim, olha o desperdício de habilidades, de competências que a gente tem quando a gente não dá oportunidade para as pessoas, Sim. né? O tanto de talento, o tanto de forças transformadoras na sociedade que a gente tem perdido. Então, quando você traz para a educação formal, em todos os níveis, você potencializa essas competências e essas habilidades. Então, eu vejo nesse sentido. Eu acredito que a maior narrativa de combate que a gente pode desenvolver enquanto indivíduo está no campo da educação, mas eu gosto de trabalhar com uma perspectiva que é da Chimamanda, que ela fala sobre a quebra da história única. Porque é muito fácil hoje a gente ver discursos de pessoas que são mais conservadoras a respeito da manutenção da desigualdade, trazendo a questão, por exemplo, da meritocracia. Só que a meritocracia é uma forma de engessar os processos para que as pessoas realmente consigam sair da situação que elas realmente estão. E como que a gente quebra esse discurso da meritocracia? Quebrando a história única. Então, por exemplo, a população indígena, a população negra hoje tem problemas em relação à habitação, mas não é porque essas pessoas elas tinham preguiça de trabalhar, mas porque a gente tem uma legislação que impedia essas pessoas acessarem essas terras, né? A mesma coisa na perspectiva da educação, né? Hoje em dia é muito comum, né? Acho que aqui no contexto universitário a gente vê muito de um discurso, tanto dentro da universidade como fora. Por exemplo, da questão de ser contra as políticas de ações afirmativas e as políticas de cotas. Mas beleza, por que essas pessoas estão reivindicando, né? Vamos sair do discurso raso, que essas pessoas falam que é uma questão de privilégio, e entender realmente o contexto. Quando a gente quebra a história única, que é essa história que é legitimada, né, que a gente aprende desde nossa educação básica, né, e realmente compreende quais são os contextos, a gente consegue ter uma dimensão maior e a gente consegue dialogar com as pessoas que às vezes não têm contato com esse debate. E o que eu acho interessante é que, geralmente, o que vai fundamentar alguém que é contra uma política de ação afirmativa é porque as oportunidades têm que ser iguais para todos. É exatamente isso que a gente está defendendo. Então, o que a gente precisa ter é a oportunidade de ser ouvido para que as pessoas entendam que, sim, é justamente para conseguir isso que você acha que é o certo, que eu também acho que é o certo, que a gente tem que fazer diferente, porque o jeito que está agora não tem contemplado isso. Sim. Perfeito. Uma coisa que eu percebi observando o seu documentário, mas eu também queria perguntar justamente para você, Alan, é de que você foi a pessoa que mais mencionou isso, de como a desigualdade social é atravessada por outros preconceitos, né? Ela não é simplesmente uma desigualdade por questões monetárias, tem também uma coisa por trás. E eu vejo que isso foi, assim, sutilmente abordado em Hemisférios, mas eu queria saber muito de você e da sua pesquisa, assim. Como que a desigualdade social é justamente atravessada por essas outras questões identitárias? Perfeito. Existem alguns autores e algumas autoras que eu trabalho, né? Gessia Souza, até mesmo a Djamila, né? Que são pessoas... Até mesmo o Juarez também, né? Que é meu co-orientador do doutorado. E a gente, enquanto conjunto de pesquisadores negros, a gente costuma falar que a desigualdade no Brasil tem cor, tem lugar, tem gênero, né?
Então, quando a gente pensa nessas perspectivas de desigualdade, de situação de vulnerabilidade, por conta do próprio histórico do país, né, do contexto de escravização, do contexto de exploração das terras, as pessoas que são mais vulneráveis, né, e que são alvo desse tipo de política são as pessoas negras, são as pessoas indígenas, são as mulheres, são as pessoas LGBT, né? Não que... eu acho que é importante a gente deixar isso bem delimitado, que não é que a desigualdade seja uma condição da pessoa negra, da pessoa indígena, das mulheres, da população LGBT, mas sim que é uma política que é desenvolvida, uma política de Estado que é desenvolvida para essas populações. Sim. Né? E por conta desse histórico, a gente não consegue se locomover, e ainda quando a gente consegue se locomover dentro das estruturas sociais, ainda a gente encontra essas narrativas de violência. Né? Então, a gente, por exemplo, em relação, por exemplo, à desigualdade de renda. Às vezes a gente consegue ascender num bom lugar de trabalho, ter um pouco mais de condições financeiras, mas ainda assim a gente acaba encontrando as violências institucionais, né? Então, nossa saúde mental é jogada no lixo, temos várias ameaças aí para continuar no trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, entender como essa questão da desigualdade, ela acaba tendo seus marcadores específicos, tem também as populações que são mais vulneráveis a essa questão. E é uma política de Estado. Por isso que eu falo que a grande sacada, né, de a gente conseguir virar essa chave está no campo legislativo, porque enquanto a gente não mudar a forma de fazer política, né, e como a política é pensada, a gente não vai ter a superação desses problemas. Sim. Quer acrescentar? Eu acho que sim, para falar um pouco do documentário, Sim, né? por Porque favor. a gente tem ali dois personagens, né? A Kylie e o Guilherme. E aí, personagem é o nome que a gente dá, né, para documentário, mas são pessoas reais. E quando a gente buscou as pessoas, a gente, no desenho do projeto, a gente queria jovens. A gente não especificou mais nada, porque justamente a gente queria, depois, na busca, entender, né, como que esse processo aconteceria. Mas por que a juventude? Porque a gente vê como um momento crucial da vida da pessoa, né? Um momento que você está desenvolvendo justamente essas habilidades, essas competências, e tirar oportunidades nessa fase é determinante para a vida toda. E aí, com o projeto aprovado, quando a gente recebeu o financiamento, que a gente foi buscar, e quando chegamos nessas possibilidades, né, de ficar com a Kyla, uma mulher negra, e ficar com o Guilherme, um homem branco, entendemos, sim, isso está... Não era necessariamente um objetivo ter uma amostragem da sociedade, mas a gente não queria, por exemplo, se fosse o oposto, na questão de gênero não seria tão um problema, mas de raça, poderia ser um documentário completamente desconectado da realidade, né? Sim. Então, a gente seguiu da forma como encontramos as pessoas e a gente entendeu, olha, vai refletir a abordagem que a gente quer trazer, né? E a ideia do documentário é justamente ser mais observativo. Então, a gente não tem a narração, a gente não tem entrevista, a gente não tem... Para a gente entender e qual foi o critério de escolha das situações. Justamente os direitos básicos. Então, a gente tem uma situação de educação, uma situação de saúde, uma situação de lazer. E o que a gente tem lá, transporte... E uma curiosidade de bastidores. Quando eu pensei do transporte, eu pensei em transporte público no ônibus e outro no carro. Só que aí a Carla falou, eu vou a pé para a escola, eu moro relativamente perto. Então, mudamos, né? A gente foi honesto com o que a gente ouviu. E eu queria comentar rapidamente sobre o final. A gente pretendia fazer num espaço público. E eu pensei, né, ingenuamente, que vamos fazer no Vitória Regia, um espaço público da cidade, pode ser que os nossos personagens frequentem esse espaço. Ambos falaram shopping. Quando eu perguntei, né, na pré-entrevista. Onde você vai? A pergunta era, onde você vai com seus amigos, né? Os dois falaram shopping. E a gente falou, olha que interessante isso, o shopping como esse espaço privado, que tem contornos públicos, como a gente sabe que ele tem um controle social ali, que ele é um espaço que aparentemente é para todos, mas a gente sabe que não é, que no Brasil a gente teve, né, ainda tem os rolezinhos, né? E como os shoppings controlam as pessoas que acessam, quando muita gente da periferia vai ao mesmo tempo, elas não são bem-vindas lá. E como o shopping é um espaço que você até cruza com outras pessoas, mas você não tem troca, não tem interação necessariamente. Então a gente achou interessante, tô dando um spoiler para quem não viu o filme, né? Mas a única situação em que eles estão no mesmo espaço, né, em que a esfera não está dividida, é no shopping. Eu achei muito fenomenal a forma que você colocou a discussão de desigualdade social no documentário. Eu queria perguntar para você também quais foram as maiores dificuldades para gravação, para tocar nesse assunto de uma forma que seja inovadora e não caia naquela mesmice de tratar de desigualdade social. Legal. Quando a gente pensou o projeto, ele nasce
a partir daquela foto clássica que tem todo o livro de geografia de Do Paraisópolis. prédio. E aí, a foto, para quem não conhece, pega um condomínio, né, um prédio de luxo com piscina, se eu não me engano, né, nas varandas, Sim. e a comunidade de Paraisópolis ao fundo, né? E ali a gente vê como a fotografia, naquele caso, essa foto é clássica, não à toa, né? A fotografia, ela consegue, a partir de um recorte, de um olhar, trazer ali uma confrontação. E o que eu pensei quando concebi essa ideia, conversando com o René, a gente foi aprimorando, que era, a realidade virtual, ela coloca você num espaço. E um dos problemas, quando a gente fala em desigualdade social, é que nós estamos numa segregação socioespacial. Então, eu não frequento espaços diferentes dos meus e esse contraste ele não fica necessariamente evidenciado. Então, se a gente criar um espaço artificialmente dividido, né, no filme você, quando coloca o óculos ou vê pelo celular, né, que são as formas de ver, você se olha de um lado, você está na realidade da Kyla, se você olha do outro, você está na realidade do Guilherme. E se você fica nas fronteiras, você vê as duas ao mesmo tempo. Como essa fronteira forçada, né, que não existiria numa situação real, você está em 2 quartos, 2 escolas, 2 hospitais ao mesmo tempo, como isso evidenciaria esse contraste. Então, nasce assim, e o desafio foi, bom, primeiro, com adolescentes, né, entender a realidade dos adolescentes hoje, encontrar essas pessoas, e depois como abordar isso de um jeito que deixasse essa conclusão na experiência da obra, né, de você terminar o filme e pensar, tá, qual é o meu papel nisso para mudar essa realidade? Acho que nesse sentido. Eu acho que eu queria comentar só essa questão da produção, né? Eu não manjo muito porque eu sou de jornalismo, não sou do audiovisual, mas quando eu tive acesso à obra, a primeira coisa que eu pensei, eu fiquei entre a fronteira, assim, olhando as duas realidades, né? E a primeira coisa que eu pensei foi na narrativa que geralmente se tem sobre a questão das oportunidades, né? Porque, de certa forma, as oportunidades estão aí para todas as pessoas, mas o caminho que você tem para chegar até essa oportunidade é completamente diferente, né? Então, eu acredito que é essa potência que o documentário tem, né? De você realmente verificar, poxa, as pessoas podem chegar nos espaços que elas realmente querem, mas olha o caminho que a pessoa vai ter que fazer para poder chegar lá, né? Enquanto, tipo, você pode demorar 15 minutos para chegar com o carro, sei lá, na universidade, do outro lado você tem que, tipo, ou ir a pé, ou pegar 2 ônibus, 2, 3 ônibus, né? Esses dias eu estava vendo até o relato do Tiago Torres, né? O chavoso da USP, né? Que ele estava falando que, tipo, eu tive que pegar... minha aula ia começar 8 da manhã, e eu saí da minha casa 4 para poder chegar na USP. É muito. Meu Deus. Enquanto ele tava falando assim, enquanto a galera da minha sala pegou o carro e já foi. Aí você acha mesmo que meu rendimento vai ser o mesmo? Então, acho que essa perspectiva da oportunidade que, tipo, você bate o olho e você já identifica. Sim. A oportunidade tá aí, mas o caminho... Teve uma coisa que durante a produção do documentário a gente mudou a forma de entender, que era assim, a gente queria pegar extremos, daí o nome do documentário Hemisférios. Esse nome entrou em xeque na reta final, a gente quase mudou, mas a gente, não, continua valendo. Mas por quê? A gente não conseguiu uma pessoa extremamente rica. O ideal, assim, quando a gente pensou, era conseguir alguém de condomínio fechado, sabe? Só que a gente não conseguiu. Não é uma coisa fácil, pensando na perspectiva de produção, você chegar para uma família, né, milionária, por exemplo, e falar, a gente pode enfiar uma câmera 360 dentro da sua casa, no quarto do seu filho? Complicado. Né? E aí, quando a gente consegue o Guilherme, ele não representa o Guilherme e a Cara estão muito próximos, né, comparado com aquele 10% mais rico do Brasil. Eles estão bem próximos. Então, a gente ficou com esse receio, assim, não queremos que a conclusão seja, olha só, o Guilherme é privilegiado e tem tudo. Não, o que ele tem, todos deveriam ter, né? Sim. Então, não é... A gente mudou, a gente parou de chamar de privilégio na questão do Guilherme, especificamente, né, do documentário, mas ele tem os direitos assegurados, a Kyla tem alguns direitos, né, assegurados também. A gente ficou surpreso positivamente quando eu perguntei, né, da rotina dela, e ela é lutadora de boxe, treina boxe. E o boxe está no filme, a gente abraçou isso no filme, na parte de atividade física, né? E aí a gente falou da educação, acho que o esporte também pode ser um desses caminhos, né? Claro que no Brasil aí a questão da espetacularização do esporte traz outros contornos, mas é isso. Então a gente foi adaptando o filme, né, à medida que a gente foi se aproximando dos nossos personagens para que fizesse sentido para a realidade deles e que trouxesse também o tema de um modo mais amplo, né?
Gente, esse documentário é tão bom. Desculpa, Muito mas obrigado. é um negócio de que, tipo, justamente essa falta de narração te insere realmente na realidade. E o fato de ser VR também ajuda muito Sim. nisso. É, mas você comentou um pouco do esporte. Eu queria saber mais de como a desigualdade social, de novo, extremamente presente aqui no Brasil, como que ela é refletida na cultura, seja no audiovisual, seja no esporte, seja na arte, como que a gente vê ela refletida no que, sabe, o povo consome, o povo fala sobre. Olha, vou puxar a sardinha para minha perspectiva de pesquisa, né? Como eu pesquiso relações étnico-raciais, essa questão da cultura ela é muito presente. Por quê? Porque a gente tem dois polos, né, na discussão aqui sobre a questão de cultura, que é o polo hegemônico e o polo periférico, né? Então, o que é muito valorizado e que é muito comercial são as narrativas hegemônicas, enquanto, né, as manifestações culturais que vêm das periferias, que vêm das populações negras, populações indígenas, são subalternizadas, né? Isso a gente tem alguns impactos, principalmente na forma de vivenciar a sua própria identidade, por exemplo, étnico-racial. Porque se a gente tem como perspectiva que a narrativa hegemônica chega mais para as pessoas, por exemplo, uma pessoa negra que convive, né, tem a sua criação ali inserida nessa perspectiva hegemônica que não é negra, por exemplo, ela tem vários problemas de identificação. Isso é muito ruim, porque ela não consegue valorizar as suas próprias narrativas e as suas próprias vivências, né? E isso é uma forma também de fazer manutenção da desigualdade, né? Porque o ideal seria que as oportunidades, né, de, sei lá, ser mainstream, seja para as camadas hegemônicas, também seja para as camadas periféricas, né? Uhum. E a gente não vê isso acontecer. Isso causa vários tipos de problemas para as pessoas também, né, que vivenciam isso. Sim. Eu acho que um caminho legal da gente conversar também é, quando eu falo que não é culpa do indivíduo, mas do ponto de vista individual a gente também pode fazer, promover mudanças, entra a importância do projeto que estamos aqui agora, né? Então, eu sempre pergunto, né, para as pessoas, quantas diretoras mulheres você gosta das obras, né? Me fale 3. As pessoas às vezes têm dificuldades, né? Então, diversificar a nossa experiência cultural, acho que é um espaço. Isso falando em todas as expressões culturais, né? Falando em todas as expressões artísticas, falando nas nossas trocas, os ambientes que a gente frequenta, né? Então, acho que é algo... E recomendar, né? Passar para os outros, que é o que a gente está fazendo no projeto também. Então, acho que é um caminho. Bom, eu queria perguntar, já nesse foco de manifestações artísticas, como que o seu documentário pode tocar um jovem ou alguém, tanto na realidade das personagens que estão retratadas no documentário? Então, ali, como tem alguns desafios, né? O fato de ser documentário também já é uma coisa, para qualquer documentário, né? Não é necessariamente um hábito que as pessoas têm, né? Isso vem mudando, felizmente, mas o próprio gênero, para a gente trabalhar com ele, já tem esse desafio. O fato de ser realidade virtual não é uma coisa que as pessoas têm o hábito de consumir. Às vezes, muitos não sabem que eu posso, né, ver o filme, até do ponto de vista interativo, no celular, né? E o celular é uma coisa que as pessoas têm acesso hoje. Então, a gente pensou também nessa forma, tem uma tecnologia que ela não está tão inacessível quanto já foi no começo dela, né? Então, você tem câmeras acessíveis, você tem dispositivos acessíveis, e a gente tem que se apropriar dela. Se a gente deixar na mão da Meta, por exemplo, né, para pensar em realidade virtual, em metaverso, em todas essas tecnologias, não vai, né, ser exatamente o que a gente entende como um poder transformador que a arte e a comunicação pode ter. Então, por isso que a gente incorporou ao projeto a exibição nas escolas, e nós doamos cardboard, que é um óculos feito de papelão, e você encaixa qualquer celular, né? Então, a gente doou para 2 escolas públicas aqui de Bauru, onde a gente fez um debate, exibiu o filme, e também para alunos na faixa etária do Guilherme e da Carla, né, 15, 16 anos, e foi muito legal. Ver, assim, uma sala toda com óculos e Ai, que legal. se apropriando dessa tecnologia para conhecer. E aí, o que a gente fez também? Na conta oficial, aliás, peço para vocês, né, seguirem também lá na Cinemateca, entrando no filme Hemisférios, vai ter uma playlist na mesma conta do YouTube com cerca de 20 filmes, todos nacionais não, desculpa. Boa parte nacional, mas tem alguns, né, de outros lugares da América Latina, que tratam de temas de interesse público, e todos em realidade virtual. Então,
esses óculos estão na escola, mas você pode também fazer o seu, enfim, ou ver diretamente no celular. Doamos também 20 unidades para a TV Unesp, que é um espaço também, tem um espaço cultural lá, Teresia Boteon, que recebe visitantes. Então, você pode conhecer essas outras histórias, além do Hemisférios, nessa tecnologia e entrar numa outra realidade. Eu acho que isso que é o interessante dessa linguagem, né? E a ideia é essa. Eu queria, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o fechamento. Mas assim, entramos bem aí forte na questão do audiovisual. E principalmente você, Jareza, já deu uma dica, assim, mas como que o audiovisual, os filmes, os documentários, até as novelas podem ser usados como ferramentas para conscientização e para dar visibilidade à questão da desigualdade social? Acho que, em resumo, é diversificar quem faz o que você assiste, quem está na tela do que você assiste, então quem está na frente e por trás, né? E pressionar os grandes grupos de comunicação para ser transparente com isso e para aumentar essa representatividade. Acho que é um caminho. Como público, a gente tem esse poder também, né? Uhum. Bom, existem dois termos no debate das relações étnico-raciais, mas que serve para a gente também entender a questão das desigualdades, que é a questão da representação e da representatividade. Hoje, dentro dos conteúdos, né, que a gente tem, tanto no audiovisual quanto midiático de forma geral, é muito comum que a gente tenha representação. O que é representação? É você colocar o sujeito de uma forma escrachada, de uma forma fabulosa, né? Fabulosa que eu falo na perspectiva de fabulação mesmo, que não representa a realidade dela. Diferente da representatividade, que é você realmente colocar esses sujeitos nas condições culturais, sociais que eles realmente vivem diferente daquele estereótipo que foi criado, né? Então, eu acredito que essa produção, né, principalmente de midiática e audiovisual, tem que partir para essa questão da representatividade. Como a gente faz isso? Como o Bruno falou, diversificando quem está fazendo, né? Diversificando as pessoas que estão ali no processo de produção, no processo de roteirização também, que isso é importante, né? Nessa relação, porque a única maneira que a gente tem realmente de ter uma representação correta e as pessoas que consomem isso conseguem se conscientizar, né? É muito da hora, tipo, muito legal a gente vê, por exemplo, hoje em dia eu tenho um pouco mais de acesso com adolescentes aí, por conta da minha atuação no curso de História, né? É muito bacana quando, por exemplo, eles assistem uma novela e falam assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo, por exemplo, uma pessoa negra que não está dentro da periferia com uma arma na mão. É uma pessoa negra que, sei lá, é uma advogada, é um advogado. Então, essa questão da representatividade e a diferença entre representação e representatividade que a gente tem que focar para a gente realmente ter uma condução longe das desigualdades. Posso fazer um último comentário? Pode, Importante fica à também a questão do vontade. território, porque no filme a gente tem Bauru ali. Sim. Né? Bauru é demarcado no começo, né, no texto, e também tem uma cena que quando a gente, nessas experiências públicas de exibição, que todo mundo repara e comenta, que tem uma caixa ali de papelão de um dos supermercados da cidade, ali organizando o quarto da Kyla. E é isso, a gente se vê ali, né? Essa textura do local no filme faz a diferença também quando a gente está falando, né, dessas representatividades. Traz mais para perto da pessoa que está Isso. assistindo. Eu queria agradecer a presença de vocês, por ter topado o convite, por ter aceitado a nossa entrevista, tá aqui no nosso MesaCast. Pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. E é isso, obrigada por assistir, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.